O sol ainda nem tinha rompido a neblina quando bateram na porta da pequena casa de Dona Esther com violência. Era a polícia da cidade vizinha. Lucas, o filho mais velho, acusado de roubo. A mãe mal conseguiu perguntar o que estava acontecendo. Os homens já o estavam arrastando para fora enquanto ele gritava que era inocente. Maria, a filha mais nova, ficou paralisada, as mãos tremendo, o coração em disparada. Naquele instante, a vida deles desmoronava. Dona Esther correu atrás do carro da polícia, mas suas pernas já não respondiam como antes. Chegou ao portão quase desmaiando, enquanto via Lucas desaparecer na estrada. No mesmo dia, na delegacia, foi informada de que o coronel Arlindo, dono das maiores terras da região e homem de influência absoluta, havia sido a vítima do suposto roubo. Só ele poderia retirar a acusação. Sem isso, Lucas poderia pegar anos de cadeia. Desesperada, Esther procurou o coronel. A fazenda era imensa, sombria, guardada por cães e seguranças. Quando finalmente conseguiu ser recebida, quase se ajoelhou diante dele. O coronel ouviu sem expressão, como se fosse apenas mais um pedido entre tantos. No final disse apenas: "Tem um jeito, mas vocês não vão gostar." O silêncio que se seguiu pareceu cortar o ar. Esther engoliu seco. O coronel olhou para Maria, que o acompanhava, e então disse: "Sua filha vem trabalhar aqui, em tempo integral. Em troca, retiro a acusação do seu filho." O coração de Maria quase parou. Era isso. Ou ela entregava a própria liberdade, ou Lucas perderia a vida. Maria tentou protestar. "Eu posso trabalhar, mas não preciso morar aqui. Posso vir todos os dias." Mas o coronel a interrompeu com um gesto firme. "Não, quero ela aqui. E quero hoje." Dona Esther sentiu o chão sumir. Ela sabia da fama do coronel Arlindo, homem rígido, solitário, traumatizado pela morte da esposa. Muitos o temiam, poucos ousavam contrariá-lo, mas ele também era o tipo de homem que, quando fazia um acordo, cumpria. Esther implorou: "Por favor, não leve minha menina assim." Arlindo cruzou os braços. "Então deixe o seu filho apodrecer na cadeia." As palavras caíram como pedras. Esther sentiu o corpo fraquejar. Maria segurou a mão da mãe, tentando transmitir força, mas a dor estava estampada em seu rosto. Ela sabia que não tinha escolha. "Eu vou", disse com a voz falhando. "Eu vou sim." O coronel simplesmente acenou e chamou um funcionário para preparar um quarto. "A partir de hoje você vive aqui. Não falta nada, mas também não sobra. Trabalho, silêncio e obediência. É só isso que peço." Maria sentiu um arrepio percorrer a espinha. Aquela casa enorme, com seus corredores escuros e paredes silenciosas, parecia esconder segredos que ela ainda não estava pronta para descobrir. Esther abraçou a filha com força, como se tentasse impedir o inevitável. Quando se separaram, Maria entrou na mansão com passos trêmulos, sabendo que sua vida estava mudando para sempre. A mansão tinha um cheiro de madeira antiga e lembranças guardadas. Maria foi guiada até o quarto que seria dela, simples, limpo, mas distante de tudo. Assim que o funcionário se afastou, ela ouviu portas se fechando e passos ecoando pelos corredores vazios. Era como se a casa observasse sua presença. O coronel quase não apareceu naquele primeiro dia. Passou a maior parte do tempo trancado no escritório, conversando com advogados sobre o processo de Lucas. Maria foi instruída a realizar tarefas simples: organizar a cozinha, lavar algumas peças de roupa, limpar a varanda. Não era difícil, mas a sensação de estar presa ali tornava tudo sufocante. A cada barulho no corredor, ela se virava assustada, imaginando quando teria de enfrentar o coronel novamente. Ao entardecer, o administrador da fazenda se aproximou e explicou que ela deveria ir até a sala principal para receber instruções finais do coronel. Quando entrou na sala, encontrou Arlindo sentado diante da lareira, o rosto iluminado pelo fogo. Era um homem de postura rígida, olhar profundo, mas com uma tristeza que escapava nos detalhes. Ele observou Maria por longos segundos, como se analisasse sua alma. "Seu irmão está quase livre. Falta só a minha assinatura. Amanhã ele sai." Maria suspirou com alívio.
Mas antes que pudesse agradecer, ele completou: mas você fica, pelo tempo que eu achar necessário. Uma sombra passou pelo olhar dela. Ele se levantou lentamente. E hoje à noite, preciso falar com você. Às 9 horas, no meu escritório. O coração dela gelou. O relógio marcava 20 horas e 50 minutos quando Maria começou a caminhar pelo corredor longo e silencioso rumo ao escritório do coronel. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. A casa tinha uma aura tensa, como se já soubesse o que estava prestes a acontecer. Maria apertou as mãos, tentando controlar o medo. É só uma conversa, repetiu para si mesma, ainda que não acreditasse totalmente nisso. E se o coronel esperasse algo mais? E se fosse o preço não dito da liberdade de Lucas? Quando chegou à porta, ouviu a voz grave dele: entre. O escritório estava iluminado apenas por um abajur. Documentos espalhados sobre a mesa, garrafas antigas, fotos empoeiradas. O coronel a observou por alguns segundos antes de apontar para a cadeira à frente. Sente-se. Ela obedeceu. Ele respirou fundo. Amanhã seu irmão sai da cadeia. Mas antes disso, você precisa saber por que eu exigi você aqui. Maria sentiu o coração disparar. O coronel abriu uma gaveta e tirou um envelope amarelado. Isso é sobre seu pai. Ela arregalou os olhos. Meu pai? Ele morreu quando eu era pequena. O coronel fitou o fogo da lareira e disse: seu pai não era o homem que você pensa. E o que aconteceu com meu filho está ligado a ele. Maria congelou. Um arrepio subiu pela sua espinha. O coronel continuou: hoje você vai ouvir a verdade. Toda a verdade. A revelação começava ali, e o choque seria muito maior do que ela imaginava. O coronel abriu o envelope lentamente, como quem desenterra um passado doloroso. Dentro havia fotos antigas, recortes de jornal e uma carta escrita à mão. Ele colocou tudo sobre a mesa, empurrando em direção a Maria. Seu pai e meu filho eram amigos inseparáveis, mas houve uma tragédia. Uma que marcou nossa família para sempre. Maria, nervosa, folheou as fotos. Reconheceu seu pai jovem, sorridente, ao lado de um rapaz que nunca tinha visto. Provavelmente o filho do coronel. Arlindo respirou fundo. Os dois estavam envolvidos num acidente. Um acidente que matou meu filho. Mas o que quase ninguém sabe é que seu pai assumiu a culpa no seu lugar. Maria levou a mão à boca, chocada. O coronel continuou: ele fez isso para proteger o garoto. Eu nunca entendi o motivo. Até descobrir que seu pai descobriu algo muito maior. Maria sentiu as lágrimas rolarem. Era demais. A vida inteira acreditava numa versão completamente diferente. O coronel se aproximou lentamente, sua voz mais suave que antes. Eu não trouxe você aqui por vingança. Trouxe para terminar algo que começou há muitos anos. Ela levantou o olhar, confusa. Terminar? O quê? Ele fechou os olhos por um instante. Promessas, dívidas antigas e verdades que você precisa saber antes que seja tarde demais. A chama da lareira tremulava, lançando sombras longas nas paredes enquanto Arlindo caminhava pelo escritório. Meu filho não morreu na hora, disse ele com a voz embargada. Ele viveu tempo suficiente para me contar que seu pai tentou salvá-lo. Foi o único que correu para ajudá-lo, enquanto outros fugiam. Seu pai se culpou pelo resto da vida. Maria sentiu o peito apertar. Não conseguia imaginar seu pai vivendo com tal dor. Mas por que o senhor nunca contou isso? Por que escondeu de todos? Arlindo se sentou, parecendo envelhecer 10 anos em poucos segundos. Por orgulho, por raiva, pela dor de perder meu único filho. Eu culpei o mundo inteiro. Inclusive você e sua mãe. Mas quando a carta chegou, tudo mudou. Ele entregou a carta para Maria. Era a letra do seu pai. Se um dia eu não estiver mais aqui, cuide de minha família. Eles não têm culpa do meu erro. Maria chorou ao ler. O coronel continuou. Eu falhei com seu pai. Não pude ajudá-lo a tempo, mas posso ajudar você. Eu precisava que viesse até aqui para ouvir isso da minha boca.
Maria enxugou as lágrimas, ainda confusa. Mas por que me obrigar a ficar? Arlindo desviou o olhar. Porque não quero que você ouça metade da verdade pelas ruas. Quero proteger você, assim como seu pai tentou proteger meu filho. O relógio marcou meia-noite quando o coronel finalmente se levantou e fechou a porta do escritório. Ele estava mais vulnerável do que Maria imaginava possível. Há mais uma coisa que você precisa saber, e é o mais importante. O coração dela disparou. Arlindo caminhou até a prateleira e retirou uma caixa pequena de madeira, cuidadosamente guardada. Meu filho, ele deixou isso para você. Maria ficou atônita. Para? Mim? Mas eu nem o conheci. Arlindo abriu a caixa. Dentro dela havia um medalhão antigo, uma foto de seu pai abraçando o jovem e um bilhete dobrado. Maria o abriu com mãos trêmulas. A letra era fraca, mas legível. Se eu não sobreviver, diga a Maria que ela não está sozinha. Diga que a culpa não é do pai dela. Ele tentou me salvar. Maria sentiu o chão sumir. O coronel completou. Você era como uma irmãzinha para ele. Ele falava de você o tempo todo. Prometeu que um dia iria te ver crescer. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. A verdade a atingiu como um golpe. O filho do coronel amava aquela família, e seu pai carregou sozinho um peso que nunca foi dele. O coronel então disse a frase que mudou tudo. Eu não trouxe você aqui como pagamento. Eu trouxe porque tenho a obrigação de proteger o que restou do meu filho. Maria não conseguiu responder. A primeira noite, que ela imaginou ser um pesadelo, revelou um segredo que transformaria toda a sua vida. Maria saiu do escritório do coronel com o medalhão nas mãos, o coração acelerado e a mente inundada de perguntas. O corredor estava escuro, iluminado apenas pela lua que entrava pelas janelas compridas. A casa inteira parecia observar sua respiração pesada. Ela se encostou na parede para recuperar o fôlego. Aquela revelação mudava tudo. O filho do coronel era quase como um irmão para ela, ainda que ela nunca tivesse tido chance de conhecê-lo. Enquanto caminhava até seu quarto, o ar parecia mais frio. Pela primeira vez, ela notou retratos antigos alinhados nos corredores. O coronel jovem, a esposa falecida e o filho. O mesmo rapaz da foto dentro da caixa. Maria parou diante de um quadro maior. No fundo da imagem, ela viu algo que a deixou arrepiada. Seu pai estava ali, sorrindo, ao lado da família do coronel. Eles eram próximos, muito mais do que ela imaginava. Ela encostou os dedos na moldura, tentando decifrar as memórias perdidas. Mas não teve tempo. Ouviu passos pesados atrás de si. Virou-se assustada, mas era apenas o administrador da fazenda. A senhora está bem? Perguntou ele num tom respeitoso. Maria limpou as lágrimas rapidamente. Estou sim. Ele inclinou a cabeça, desconfiado. O coronel contou alguma coisa? Maria hesitou, ainda processando tudo. Contou, mas ainda não entendi completamente. O homem respirou fundo, como se soubesse mais do que deveria. Apenas descanse, menina. Essa casa tem muitos fantasmas, e nem todos são ruins. A frase ecoou dentro dela enquanto entrava no quarto. A primeira noite que ela temia se transformava numa descoberta dolorosa e numa porta para segredos ainda mais profundos. O amanhecer trouxe um ar pesado. Maria mal conseguia dormir, revivendo a carta, o medalhão, a história do pai. Mas quando desceu para a cozinha, encontrou o coronel já à mesa, lendo documentos. Ele ergueu os olhos, avaliando o estado dela. Dormiu? Perguntou seco. Maria apenas balançou a cabeça. Ele suspirou. Hoje seu irmão será solto. Vou mandar um carro buscá-lo. Maria sentiu um alívio profundo, mas antes que pudesse agradecer, o coronel continuou. Mas preciso que entenda. A saída dele pode trazer problemas. Há gente na cidade que não gostou de eu ter retirado a acusação. Ela franziu a testa. O que quer dizer? Arlindo fechou o jornal e falou baixo. O roubo nunca aconteceu. Alguém armou para seu irmão. E quem fez isso? Ainda está por perto. Maria sentiu o estômago embrulhar. O senhor sabe quem foi? O coronel apertou os lábios. Tenho suspeitas.
mas não provas. E até descobrir, você fica aqui. Onde posso te proteger? O administrador entrou apressado na cozinha. Coronel, falaram comigo na estrada. Tem gente espalhando que a menina só saiu da cadeia porque sua irmã pagou outra dívida. Maria sentiu o rosto queimar. Calúnia, vergonha. Arlindo se levantou bruscamente. Quem disse isso? O homem hesitou. Aquele grupo que vive rondando o bar da cidade. O coronel bateu na mesa. Eles querem provocar, e não vão parar. Maria sentiu um medo novo nascer dentro dela. Não do coronel, mas do mundo lá fora. E entendeu, sua presença ali não era só sobre o passado. Era sobre o presente. E um inimigo que ainda estava na escuridão. O carro enviado pelo coronel trouxe Lucas no fim da tarde. Maria correu até o portão assim que viu o veículo se aproximar. Quando o irmão desceu, ela o abraçou com tanta força que quase o derrubou. Ele parecia cansado, mas magro, com olheiras profundas, mas estava livre. Maria, o que você fez? Perguntou ele, com a voz rouca. Ela apenas sorriu, mas seus olhos diziam tudo. Sacrifício, medo, amor. O coronel observava de longe. Quando Lucas percebeu sua presença, seu corpo ficou tenso. Ele retirou a acusação, explicou Maria. Estamos em dívida com ele. Lucas cerrou os dentes. E qual foi o preço disso? O coronel se aproximou lentamente. Sua irmã fica aqui, por um tempo. Lucas deu um passo à frente, irritado. Ela não é moeda de troca. Arlindo ergueu a mão. Cale-se e me ouça. Não fiz isso por poder, nem por obrigação. Fiz por promessas antigas. Lucas olhou para Maria, desconfiado. O que ele está falando? Maria pegou o medalhão e abriu sua mão para mostrar. É sobre o papai e sobre o filho dele. A expressão de Lucas mudou completamente. Ele reconheceu o objeto imediatamente. Isso era do pai? Maria assentiu. O coronel completou. Seu pai era um homem muito melhor do que você imagina. E foi injustiçado. Lucas respirou fundo, absorvendo a avalanche de informações. Finalmente, ele murmurou. Então, estamos ligados a essa família desde antes de tudo? Arlindo respondeu com um aceno lento. Sim. E agora precisamos descobrir quem está tentando destruir vocês novamente. A noite caiu, e com ela, a certeza de que o perigo ainda rondava. No dia seguinte, Lucas insistiu em ir à cidade para esclarecer sua situação e provar sua inocência. O coronel, relutante, permitiu, mas enviou 2 homens de confiança para acompanhá-lo. Maria ficou inquieta o dia todo, andando pela casa como se o piso queimasse. A ansiedade pesava. Quando o sol começou a se pôr, finalmente viu o carro retornar. Mas havia algo errado. Quando Lucas desceu, ferimentos recentes marcavam seu braço. O que aconteceu? Gritou Maria, correndo até ele. Lucas respirou fundo. Tentaram me cercar perto do bar da cidade. Disseram que eu tinha que pagar o que devia. O coronel apertou os punhos. Eu sabia. Eles querem provocar. Maria sentiu o coração apertar. Mas quem são eles? Lucas olhou para o coronel, hesitou e então disse: Eles mencionaram o nome de alguém. Alguém que eu nunca ouvi antes. Disseram que tudo o que está acontecendo é culpa de um homem chamado Gaspar. O coronel ficou pálido. Maria nunca o tinha visto perder a cor daquele jeito. Coronel? Perguntou ela preocupada. Arlindo respirou fundo, caminhou lentamente até a janela e disse: Gaspar voltou. Maria trocou olhares com Lucas sem entender. O coronel encarou os dois e explicou. Gaspar era um antigo sócio meu, traidor, ambicioso. Ele tentou me destruir no passado e quase matou meu filho. Maria sentiu o chão sumir. Então, foi ele que começou tudo isso? Até o acidente? O coronel assentiu. E agora está mexendo com vocês, porque sabe que vocês são a chave para revelar a verdade. Maria estremeceu. A luta do pai, o acidente, a morte do filho do coronel, tudo parecia ligado por fios invisíveis. E Gaspar era o nó apertado que precisava ser desfeito. Naquela noite,
o administrador pediu para falar com Maria em particular. Eles foram até o celeiro, onde o vento cortava o silêncio entre as madeiras antigas. Menina, tem algo que você precisa saber. Algo que o coronel não teve coragem de dizer. Maria sentiu o coração acelerar. O quê? O administrador olhou para os lados, certificando-se de que estavam sozinhos. Na noite do acidente, seu pai descobriu um esquema de corrupção envolvendo Gaspar. Ele queria denunciar tudo, mas antes que pudesse, Gaspar armou o acidente para calar ambos. Maria levou a mão à boca, chocada. E o filho do coronel morreu no lugar do meu pai? O administrador assentiu, triste. Seu pai tentou salvar o rapaz, mas já era tarde. Ele respirou fundo. O coronel sabe disso, mas ele acha que, se contar tudo, pode colocar vocês em perigo. Gaspar tem olhos em todo lugar. Maria sentiu o mundo girar. Toda sua vida tinha sido construída sobre um silêncio imposto. O peso da verdade era esmagador, mas também libertador. Então, é por isso que ele me trouxe aqui? Perguntou ela. Para me proteger? O administrador colocou a mão no ombro dela. Sim, você é a última conexão viva com o que realmente aconteceu. Era quase meia-noite quando os cães começaram a latir de forma frenética. Maria acordou assustada e correu para a janela. Viu sombras movendo-se perto do portão. Homens, armados. Lucas apareceu no corredor ofegante. Estão tentando entrar. O coronel desceu as escadas com a espingarda nas mãos, o olhar firme. Fiquem atrás de mim. Os invasores chutaram o portão, quebrando a tranca. O coronel avançou sem hesitar, seus homens ao lado. Houve gritos, correria, barulho de luta. Maria puxou Lucas para se esconder atrás de uma pilastra, tremendo. Os invasores gritavam: "Entreguem a garota! Entreguem a garota!" Maria sentiu o sangue gelar. Eles tinham vindo por ela. A briga foi intensa, mas os homens do coronel conseguiram dominar os invasores. Um deles foi capturado. Arlindo segurou o homem pelo colarinho. "Quem mandou você?" O sujeito cuspiu no chão. "Gaspar, ele quer a menina. Ele disse que ela sabe demais." Maria sentiu o chão balançar. Lucas a segurou, assustado. O coronel então disse a frase que selou o destino de todos. "Chega, vamos acabar com isso. Amanhã vamos atrás de Gaspar." O dia amanheceu com um silêncio estranho. A fazenda, antes calma, agora parecia um campo de batalha. Maria se aproximou da varanda, observando os homens reforçarem o portão destruído. O coronel estava encostado na cerca, olhando o horizonte, pensativo. Ela caminhou até ele. "Coronel, por que tudo isso está acontecendo comigo?" Ele virou-se, com o semblante pesado. "Porque você carrega a verdade que Gaspar tentou apagar. Seu pai morreu como herói, e ele não suportou isso. Ele quer apagar qualquer vestígio que ligue vocês à história dele." Maria apertou o medalhão no peito. "Mas o que eu posso fazer?" Arlindo colocou a mão no ombro dela. "Viver, sobreviver, e contar a verdade quando chegar a hora." Lucas se aproximou. "E vamos enfrentar isso juntos." O coronel assentiu, mas havia algo mais em seu olhar. Algo que sugere que a batalha estava longe de acabar. "Hoje não falaremos de medo. Hoje nos preparamos. Amanhã partimos." Maria sentiu um arrepio. Sua primeira noite na fazenda havia revelado a verdade sobre o passado. E agora, o futuro a chamava para um confronto inevitável. A guerra contra Gaspar só estava começando. O sol ainda mal havia surgido quando a fazenda já estava em movimento. Homens caminhavam apressados, reforçando janelas, conferindo armas, revisando veículos. O coronel Arlindo estava no centro de tudo, dando ordens com a autoridade que marcava sua vida inteira. Maria observava tudo da varanda, sentindo o peso da responsabilidade apertar seu peito. Ela nunca imaginou que sua vida pacata fosse se transformar em uma batalha contra um inimigo invisível e cruel. Lucas se aproximou com uma xícara de café quente. "Eles não estão fazendo isso só por você, mana", disse ele. "Gaspar é um problema para todo mundo daqui." O coronel só esperava a chance de enfrentá-lo. Maria olhou para o irmão, tentando esconder o medo.
E se essa guerra acabar machucando ainda mais gente? Lucas apoiou as mãos nos ombros dela. Já machucou. Agora é hora de lutar. O administrador surgiu na porta, chamando os dois. O coronel quer ver vocês. Eles seguiram até o galpão onde Arlindo analisava um mapa estendido sobre uma mesa de madeira. Gaspar tem 2 esconderijos conhecidos, disse o coronel apontando. Aqui, perto das ruínas da velha olaria, e aqui, no sítio abandonado da beira-rio. Lucas franziu a testa. E qual deles o senhor acha que ele está usando? O coronel cruzou os braços. O primeiro. É onde ele costuma se reunir com aqueles que fazem o trabalho sujo. Maria sentiu um arrepio. O coronel então a olhou diretamente nos olhos. Você não vai com a gente, não desta vez. Ela abriu a boca para protestar, mas ele continuou. Gaspar quer você especificamente. Se você for, tudo se complica. Maria fechou os punhos frustrada. Eu não quero ser um estorvo. Arlindo se aproximou e tocou seu ombro. Você não é um estorvo. Você é a chave da verdade, e por isso precisa estar viva. A tarde avançou com uma calma suspeita. O vento soprava quente, trazendo poeira e um silêncio incômodo que deixava todos em alerta. Maria caminhou até o estábulo para ver os cavalos. Precisava de algo para acalmar a mente. Encontrou o administrador escovando um dos animais. Você parece alguém prestes a desabar, comentou ele, sem levantar muito o olhar. Maria se encostou na parede do estábulo. É muita coisa, seu Armando. Eu ainda nem consegui absorver tudo sobre meu pai. E agora isso. O homem suspirou. A vida dá murros sem piedade. Mas você é mais forte do que imagina. Ela sorriu levemente, ainda que triste. O coronel disse que eu sou a chave da verdade. Só não sei o que isso significa na prática. Armando parou a escova e olhou diretamente para ela. Significa que, quando tudo acabar, quem vai contar a história real é você. Antes que Maria pudesse responder, Lucas entrou no estábulo, já vestido para partir. Roupas escuras, botas firmes, olhar decidido. O coronel está chamando. Vamos sair ao anoitecer. Maria correu até ele e o abraçou forte. Se cuida, por favor. Lucas retribuiu o abraço com igual força. Eu volto, prometo. Mas o tremor sutil em sua voz denunciava a incerteza. Quando chegaram ao galpão, o coronel preparava os últimos detalhes. Ele entregou uma pequena faca a Lucas. É de seu pai. Ele me deu antes de tudo. Lucas observou a lâmina com reverência. Vou honrar. O coronel então se voltou para Maria. Enquanto estivermos fora, você fica na casa grande. Portas trancadas. Armando fica com você. Maria engoliu seco. E se Gaspar vier até aqui? Arlindo respondeu sem hesitar. Ele não chegará perto, não sem passar por mim. Era hora de partir. O sol se escondeu no horizonte, tingindo o céu de vermelho. O coronel, Lucas e mais 5 homens montaram nos cavalos, enquanto outros seguiram no jipe velho que ainda rugia firme. A fazenda inteira observava a saída do grupo, como se pressentisse que algo decisivo estava por acontecer. Maria ficou na varanda, o coração apertado, vendo as silhuetas diminuírem na estrada de terra. Quando finalmente desapareceram, ela entrou na casa, sentindo o peso da solidão esmagá-la. Armando trancou todas as portas, conferiu janelas e apagou luzes. Fique sempre onde eu posso te ver, avisou ele. Se ouvir algo, me chama. As horas passaram devagar. Maria tentava ler, mas as palavras não faziam sentido. Tentou costurar, mas as mãos tremiam demais. A mansão parecia respirar fundo a cada estalo das madeiras antigas, como se preparasse para algo. Bom ou ruim, era impossível dizer. Pouco depois da meia-noite, um dos cães latiu. Não por muito tempo, mas o suficiente para gelar sua espinha. Armando levantou imediatamente, empunhando uma espingarda. Fique atrás de mim. Eles caminharam até a sala principal, evitando as janelas. Foi então que Maria percebeu algo estranho. A luz do poste do portão, a única iluminação externa, estava apagada. Isso não é bom, murmurou Armando.
Ele se aproximou da janela com cuidado. Abriu só o suficiente para espiar, e então seu rosto perdeu a cor. Maria. Tem alguém lá fora. Quem? Ela sussurrou. Armando respirou fundo. Alguém sozinho, em pé, parado, olhando direto para casa. Maria sentiu as pernas fraquejarem. O coronel ainda estava longe. E Gaspar? Talvez não estivesse. Maria se encolheu atrás de Armando, o coração batendo descompassado. O homem do portão permanecia imóvel, apenas observando, como se medisse cada sombra da fazenda. Armando apertou a espingarda, respirando fundo. Não faça barulho. Ele está esperando uma reação nossa. Maria sentiu o suor escorrer pelas costas. A sensação de estar vulnerável e isolada aumentava com cada segundo. O intruso deu um passo lento em direção à porta da frente. Armando se preparou para gritar, mas antes que pudesse reagir, ouviu um sussurro que cortou a noite. Maria. A voz era baixa, conhecida. Ela congelou. Não podia ser. Mas era impossível negar. Uma sensação estranha misturada de medo e reconhecimento a atingiu. Armando sussurrou. Quem é? Mas não houve resposta. O intruso avançou alguns metros, então se afastou, permanecendo nas sombras do jardim. Parecia brincar com eles, provocando medo sem se expor completamente. Maria sentiu o aperto no peito aumentar. Algo lhe dizia que aquela pessoa não estava ali por acaso. Finalmente o intruso desapareceu, sumindo entre as árvores. Armando soltou um suspiro de alívio, mas a tensão não diminuiu. Ele voltou mais forte e mais ousado do que antes, disse, olhando para Maria. Ela engoliu em seco, segurando o medalhão do pai. O coronel ainda estava longe, e cada minuto que passava tornava a espera mais insuportável. Gaspar estava perto, e agora sabia exatamente onde ela estava. A madrugada avançava com silêncio pesado. Maria tentou dormir, mas cada estalo da madeira parecia uma ameaça. Armando estava vigilante, mas mesmo ele parecia preocupado. Então, um novo som quebrou a quietude. Passos na varanda lateral. Maria prendeu a respiração. Armando apontou a espingarda. Ele está tentando entrar pelo lado. O intruso não fez mais barulho. Ele parecia estudar o terreno, observando a casa como quem planeja um ataque. Maria percebeu que não podia ficar ali passiva. Inspirou fundo e perguntou: o que faremos? Armando olhou para ela com gravidade. Precisamos ganhar tempo até o coronel voltar. E se ele realmente quiser entrar, vamos ter que enfrentar. Ela engoliu seco, o medo misturado com uma determinação nova. Então uma figura apareceu na sombra da lateral. Armando acendeu uma lanterna rapidamente, iluminando o rosto do intruso. Era Gaspar. Maria sentiu seu coração parar. O homem sorriu, cruel e calculista, sem dizer uma palavra. Maria, finalmente te encontrei, murmurou ele, como se tivesse ensaiado cada sílaba. Maria recuou, segurando o medalhão contra o peito. Por que está fazendo isso? Gaspar riu, um som gelado. Porque você sabe demais, e eu não posso permitir que a verdade se espalhe. Seu pai se meteu em coisas que nunca deveria ter descoberto. E você está seguindo o mesmo caminho. Armando apontou a arma, mas Gaspar fez um gesto rápido e recuou, desaparecendo novamente na escuridão. Maria engoliu seco, compreendendo a gravidade da situação. Gaspar não iria parar. Ele estava ali para controlar cada movimento deles. A primeira ameaça direta havia chegado. Com o amanhecer, a tensão na fazenda era palpável. Maria mal conseguiu dormir, observando cada sombra pelas janelas. Armando manteve a vigília, mas sabia que não poderia conter Gaspar sozinho. Precisavam de um plano, e só o coronel poderia traçá-lo com precisão. Ele ainda não havia retornado da missão para encontrar os esconderijos do inimigo. Quando finalmente o grupo retornou, o clima era grave. Arlindo desceu do cavalo, a expressão endurecida, observando cada detalhe da propriedade. Maria correu até ele, mostrando o local onde Gaspar havia aparecido. Ele ouviu atentamente, então fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Ele quer nos provocar, nos testar e nos dividir, mas não vai conseguir. O
O coronel convocou Lucas, Armano e os homens mais confiáveis para uma reunião tática. O plano era simples, mas arriscado. 2 homens fariam reconhecimento no primeiro esconderijo, enquanto o coronel e Lucas iriam ao segundo, com Maria protegida na fazenda. Arlindo passou a mão no medalhão do filho, um gesto silencioso de lembrança e motivação. Gaspar subestimou nossa família. Ele não sabe com quem está lidando. Maria, embora aliviada por ficar em segurança temporariamente, sentiu a ansiedade crescer. Cada sombra, cada som distante parecia prenunciar a chegada de uma guerra silenciosa. Mas havia algo que ela precisava entender. Enfrentar Gaspar não seria apenas questão de força. Seria sobre descobrir todos os segredos, todas as traições, e finalmente revelar a verdade que seu pai havia protegido até o fim. O sol despontava no horizonte. Um novo dia começava. Mas para Maria, Lucas e o coronel, aquela era apenas a primeira batalha de uma guerra que prometia ser longa, perigosa e cheia de revelações inesperadas. O grupo de reconhecimento partiu antes do amanhecer. Lucas, Arlindo e 2 homens de confiança cavalgavam silenciosamente pela trilha de terra que levava ao primeiro esconderijo de Gaspar. A velha olaria abandonada, coberta por mato alto e paredes quebradas. A tensão era palpável. Cada estalo de galho parecia ecoar como um grito. Lucas apertava a faca herdada do pai, enquanto Arlindo mantinha os olhos atentos. Gaspar gosta de armadilhas, murmurou o coronel, quebrando o silêncio. Fiquem atentos. O grupo avançava devagar, quase rastejando pelo terreno. Maria permanecia na fazenda, angustiada, sentindo cada minuto da ausência do irmão e do coronel, como se uma corda apertasse seu peito. Ao se aproximarem da olaria, perceberam sinais de atividade recente. Fogueira apagada, pegadas frescas na terra, marcas de pneus pequenos. Arlindo fez um gesto para Lucas se abaixar. Ele está aqui, ou esteve há pouco. Precisamos ser rápidos e silenciosos. Lucas assentiu, sentindo o frio da adrenalina percorrer o corpo. Era o primeiro contato direto com a presença de Gaspar, ainda que ele não soubesse que estavam se aproximando. O vento trouxe um cheiro forte de pólvora e óleo queimado, sinal de preparação. Arlindo levantou um dedo, indicando que o grupo se dividisse para cercar a olaria. Lucas avançou pelo lado direito, quase engatinhando entre o mato. Cada passo parecia uma eternidade. A sensação de estar sendo observado era intensa, e Lucas sabia que Gaspar não perderia a chance de provocá-los, mesmo sem mostrar a cara. No centro da olaria, Gaspar estava cercado por 3 capangas. Ele analisava mapas, instruindo-os com precisão. Se eles vierem, não hesitem. Não deixem ninguém sair vivo. E a menina, ela será minha carta final. Seu tom era frio, calculista, como se cada palavra fosse uma lâmina cortando o silêncio. Lucas e Arlindo observavam de fora, escondidos. Arlindo fez um sinal, indicando que esperassem o momento certo. Mas um galho seco se partiu sob o pé de Lucas. Gaspar ergueu os olhos imediatamente, e um sorriso cruel se espalhou pelo rosto dele. Vejo que não estamos sozinhos, disse, sem se mover do lugar. Vocês vieram procurar problemas. O coronel ergueu a arma, mirando com cuidado. Estamos aqui por justiça, Gaspar, não pela sua diversão. Gaspar riu, um som frio e calculista. Justiça? Vocês não entendem. A única coisa que importa é poder. E eu sou o poder aqui. Seus homens avançaram, e uma troca rápida de tiros começou, estourando o silêncio da manhã. Lucas correu, desviando de destroços e tiros, avançando para alcançar Gaspar. Cada passo parecia colocar sua vida em risco. Arlindo cobriu o flanco, protegendo o filho do seu antigo amigo, enquanto os capangas recuavam diante da habilidade do coronel. Gaspar finalmente percebeu que havia subestimado os homens da fazenda. Ele ergueu a arma, apontando diretamente para Lucas. Você vai pagar por tudo. O coração de Lucas disparou. Este seria o momento decisivo do primeiro confronto direto com Gaspar, e não havia como voltar atrás. Enquanto a troca de tiros se intensificava, um estrondo ecoou na olaria. Uma parede desabou parcialmente.
e Lucas percebeu algo que congelou sua mente. Em meio aos escombros, havia documentos espalhados com registros que provavam toda a traição de Gaspar: corrupção, roubo, conspiração contra o coronel e o pai de Maria. Era a prova que poderiam usar para finalmente desmascará-lo. Arlindo, percebendo o que acontecia, gritou: Lucas, pegue os documentos. É a nossa chance. Lucas correu entre tiros e destroços, conseguindo agarrar alguns papéis importantes. Gaspar rugiu de raiva, percebendo que não apenas os homens haviam invadido seu esconderijo, como também estavam prestes a destruir seu plano meticuloso. Vocês acham que ganharam? Isso é apenas o começo, gritou Gaspar, recuando com os capangas restantes. Mas Arlindo avançou com firmeza. Não enquanto estivermos vivos, e não enquanto tivermos a verdade. Lucas segurava os documentos com força, sentindo a adrenalina misturada ao alívio. Enquanto recuavam, Gaspar lançou um olhar ameaçador. Isso não acabou, coronel. E não acabou com vocês, menina. Maria, na fazenda, sentiu o vento mudar, como se Gaspar tivesse deixado uma presença invisível ali. Algo dizia que a guerra estava longe de terminar, mas a primeira vitória já estava nas mãos deles. A verdade começava a emergir, e Gaspar sabia que desta vez não poderia controlar o jogo sozinho. Após o primeiro confronto, a fazenda estava em alerta máximo. Maria não saía de perto do medalhão do pai, que agora parecia mais um amuleto de proteção do que nunca. O coronel Arlindo reuniu todos os homens de confiança e detalhou o plano final. Gaspar tentaria uma última ofensiva, provavelmente contra a casa principal. O objetivo deles era antecipar o ataque, capturá-lo e destruir seu poder de uma vez por todas. Lucas, segurando os documentos obtidos na olaria, olhou para o coronel. Essas provas, podemos usá-las para expor Gaspar na cidade. Arlindo assentiu. Exatamente. Mas primeiro precisamos garantir que todos aqui estejam seguros. Ele sabe que Maria é a chave e ainda vai tentar usá-la contra nós. Maria engoliu seco, sentindo o medo misturado à coragem. Então vamos acabar com isso, disse ela com firmeza. Pela primeira vez, a determinação parecia mais forte que o medo. A noite caiu, trazendo consigo uma tensão quase palpável. As luzes da fazenda foram estrategicamente apagadas para dificultar qualquer abordagem. Armando e os homens posicionaram-se em pontos estratégicos. Maria, embora protegida, sentiu o peso da responsabilidade. Precisava estar alerta. Esta seria a última noite antes do confronto final. Gaspar atacou pouco depois da meia-noite, usando a escuridão como aliada. Ele avançou pelo lado mais vulnerável da casa, mas foi surpreendido pelos homens de Arlindo. Houve um choque violento de forças. Tiros, gritos e correria transformaram a noite em caos absoluto. Lucas confrontou Gaspar cara a cara. O olhar do inimigo estava cheio de ódio e desespero. Vocês não podem vencer, gritou Gaspar. Lucas segurou firme o medalhão do pai, sentindo toda a força da história que ele carregava. A verdade sempre vence, Gaspar. E hoje ela chega até você. O coronel Arlindo entrou em ação com precisão. Com cada movimento, ele desarmava capangas, cercava Gaspar, até que o próprio inimigo ficou encurralado. Gaspar tentou negociar, mas Lucas exibiu os documentos que provavam sua corrupção, sua traição e os crimes contra a família de Maria e o coronel. A raiva de Gaspar se transformou em impotência. Não, isso não pode estar acontecendo, gritou. O coronel aproximou-se, firme. Acabou, Gaspar. Você não vai mais machucar ninguém. A justiça finalmente vai prevalecer. Gaspar, sem saída, caiu de joelhos, derrotado. Maria observava, ainda tremendo, mas aliviada. Pela primeira vez, o medo que dominava seus dias começou a ceder espaço à esperança. Com Gaspar preso e os documentos em mãos, Lucas e Maria puderam finalmente entender tudo o que aconteceu no passado. A corrupção, o acidente, a morte do filho do coronel e o esforço do pai de Maria para proteger a verdade. Tudo se encaixava agora. A fazenda estava em paz e a ameaça que pairava sobre eles desapareceu. O coronel Arlindo, exausto, mas satisfeito,
sentou-se ao lado de Maria e Lucas na varanda da casa grande. Vocês aprenderam algo que poucos descobrem. A verdade é um peso, mas também uma arma. Maria segurou o medalhão, sentindo-se conectada ao Pai como nunca antes. Então, podemos finalmente seguir em frente? Arlindo sorriu, encostando a mão no ombro dela. Sim, mas nunca esqueçam de quem vocês são e de onde vieram. O sol começou a nascer, tingindo o céu com tons de ouro e vermelho. Maria e Lucas respiraram fundo, sentindo a liberdade e a segurança. O passado finalmente havia sido desvendado, e Gaspar não representava mais perigo. A fazenda, que antes carregava sombras e segredos, agora irradiava esperança e recomeço. Maria olhou para o horizonte, sentindo uma força interior que nunca soube que tinha. Tudo que passou, todos os medos, todos os sacrifícios, agora faziam sentido. O futuro era deles para reconstruir. E pela primeira vez em muito tempo, ela sorriu de verdade. O ciclo estava completo. A verdade triunfara. E a vida, embora marcada por perdas, continuaria, mais forte, mais sábia e livre de medos.